Fala, povo, beleza? Hoje a Specialized está anunciando a nova Diverge. Bom, Diverge ou Diverge, depende se você quiser falar da forma brasileirada de falar, a bike de gravel da Specialized foi anunciada hoje, modelo 2021. Ela veio com algumas diferenças consideráveis aí com relação ao modelo anterior. Bom, como estamos nesse sistema de quarentena, a Specialized fez uma apresentação anteontem, se eu não me engano. Vocês vão ver umas marteladas aqui, é o segundo vídeo que eu publico hoje com marteladas, mas o pessoal está fazendo uma obra aqui, enfim. Não aqui, mas para do meu lado. Enfim. Então, eles apresentaram um vídeo interessante mostrando a Rock Combo, que foi uma bicicleta tipo uma gravel que eles lançaram em 1989, que era uma bike com geometria de bicicleta de estrada, mais pneus de mountain bike. O guidão já tinha o flare, que é essa... Agora as bikes de gravel estão vindo com um guidão no qual as manetes e o drop ele tem uma certa angulação para dar um pouco de estabilidade. Quase indo pro guidão de mountain bike, sabe? Mas brincadeira, é o guidão com aquela saidinha assim para dar um pouco mais de estabilidade na hora que você está passando por terrenos mais chacoalhentos. Mostrando que a Specialized tem esse DNA e desde lá de trás eles mostraram esse vídeo e aí contaram um pouquinho da história da Diverge, que foi a primeira Diverge, saiu em 2014, que foi o primeiro modelo dessa bicicleta gravel deles. Ela utilizava como sistema de amortecimento o Zertz, que era também um sistema utilizado na bicicleta Roubaix. O problema do Zertz é que ele era tipo um elastômerozinho que ficava no garfo e no sit stay da bike. O problema desse sistema é que ele interfere na rigidez do quadro. Então o quadro era meio molenga, tanto da Roubaix antiga quanto da Diverge. Aí em 2017 eles lançaram a segunda geração, já com o Future Shock, também tecnologia trazida da Roubaix. O Future Shock era tipo uma suspensãozinha que tinha ali na espiga, que tem na espiga da bicicleta, ela fica logo abaixo do guidão. Na primeira versão você tinha 3 molas diferentes, no qual você podia mudar, e essa mola mudava, você tinha uma mais dura, uma média e uma mais mole. E aí isso fazia com que o quadro mantivesse a integridade dele, ou seja, a rigidez lateral, e você tinha esse sistema de amortecimento no guidão, que é o que alivia a mão ali, que é onde geralmente você tem o maior vibração, porque a bicicleta embaixo de você ela funciona como um pivô, como você está com mais peso em cima do selim, ela fica meio que embaixo, que ela não mexe tanto, mas a frente, como é mais leve, ela chacoalha muito. Então essa suspensãozinha na frente ajuda bastante. E aí agora eles colocaram nessa nova geração, além de várias outras coisas que nós vamos falar aqui, o sistema Future Shock 2.0, que também é um sistema que tem na Roubaix. Esse eu pude testar, na verdade os dois últimos eu pude testar, no qual você tem um sistema de mola também, só que ele é junto com um sistema hidráulico, ou seja, tendo um cartucho hidráulico, você consegue travar a suspensão e fazer um ajuste de retorno, ou seja, você pode deixar aquilo um pouco mais rápido, um pouco mais lento e um pouco mais duro. Então você não precisa ter as 3 molas, você simplesmente tem um botãozinho ali em cima da espiga no qual você pode girar e ajustar a sua suspensão, que é esse Future Shock, mantendo o quadro do mesmo jeito. O quadro, ele tá, como vocês podem ver, com uma geometria, olhando assim de primeiro, você vê que ele é um quadro bastante slope, com o sit stay, com aquele dropzinho, ou seja, ele baixa um pouquinho o sit stay, fazendo com que a inserção dele seja um pouco mais baixa do que a inserção do top tube lá em cima. Então você tem uma traseira bastante curta, a traseira está com 445 mm, se eu não me engano, que ela é bastante curta, e essa traseira curta trouxe algumas coisas interessantes também, que nós vamos falar daqui a pouquinho. A geometria da bicicleta, de acordo com a Specialized, é a geometria mais capaz das bicicletas de gravel do mercado. Uma coisa interessante que vale a pena ressaltar é que a Specialized desenvolve essa bicicleta para ser uma bicicleta de gravel e não é uma adaptação de bicicletas de estrada para serem bicicletas de gravel. Então a Specialized foi meio que a primeira marca que realmente desenvolveu uma bicicleta com geometria para isso, né?
Então essa nova, quais são as principais diferenças de geometria dessa bicicleta? Ela está com o reach um pouco maior. O que é o reach? O reach é a distância imaginária entre uma linha projetada do pé de vela e a mesa da bicicleta, ou seja, o quadro é um pouco mais longo. Essa é uma tendência que vem nas mountain bikes nos últimos anos. Esse reach um pouco mais longo e a mesa um pouco mais curta, porque você mantém o fit, mas você fica com a mesa com um pouquinho mais de dirigibilidade. Isso é bom. E além disso, eles deixaram o quadro mais longo também. E isso fez com que a bicicleta ficasse com um entre-eixos um pouco maior. A bicicleta com entre-eixos um pouco maior, ela perde um pouquinho de agilidade, mas ela ganha estabilidade. Então isso é legal. No caso de você estar falando de uma bicicleta para andar em trilhas, você ter esse um pouquinho de perda de dirigibilidade, que não é muito, mas você ganhar a estabilidade é legal. Eles botaram um offset bem aberto de 55 mm, ou seja, além da angulação da caixa de direção, que já está mais aberta nesse quadro, eles ainda botaram um offset grande, ou seja, o offset ele é essa inclinação além da caixa de direção que o garfo faz, ou seja, se você traçasse uma linha reta acompanhando a espiga na caixa de direção ali, ele faria uma linha reta aqui, e o offset, ou seja, ele joga o garfo um pouquinho mais para frente, e esse offset dá um ganho ali de estabilidade, porque está aumentando o entre-eixos da bicicleta. Eles mudaram também a altura do movimento central. Na verdade, eles aumentaram, eles elevaram em 6 mm o movimento central da bicicleta, ou seja, o BB Drop. Eles chegaram ele um pouquinho mais para cima para que você não tenha tanto problema de ficar batendo o pedal no chão, mas mesmo assim ele ainda é o BB Drop mais baixo da categoria do mercado. Então eles aumentaram um pouquinho ali para aliviar um pouco na hora de você estar passando por um single ou alguma coisa assim, você ficar acertando o pedal no chão, mas ainda é o mais baixo, porque também o movimento central mais baixo, você abaixa o centro de gravidade da bicicleta como um todo e você tem mais estabilidade também, principalmente nas curvas. Então, você tem essa melhoria sem perder a estabilidade. Uma coisa bem interessante nesse ponto de vista da frente da bicicleta que eles fizeram foi um protótipo que eles montaram, no qual eles criaram um negocinho que você consegue apertar com os parafusos e tal, no qual você consegue testar diferentes reaches e angulações de caixa de direção. Então você conseguia andar, fazer os testes, ou então mudar, chegar a espiga um pouco para frente, a espiga um pouco para trás, abrir um pouco, fechar um pouco, e você ir testando qual que é o melhor comportamento da bicicleta. Isso é um outro negócio que vale a pena ressaltar também, que a Specialized ela realmente tem uns laboratórios fantásticos, e essa capacidade deles de testar os produtos que eles estão desenvolvendo é muito grande. Então isso é bem interessante. Uma outra coisa também que é legal é que nessa coisa de laboratórios fantásticos e tal, para aumentar o tire clearance, ou seja, o espaço para os pneus atrás, porque essa bicicleta tem um tire clearance agora de 40 até de 47 mm. Se você usar o pneu 27,5, você consegue botar até um pneu 2.1 de mountain bike. Então ele realmente tem um espaço muito grande. Existem duas formas de você fazer isso. Ou você aumenta lá atrás o eixo, botando tipo um eixo bucha, alguma coisa assim, no qual você vai abrir a bicicleta demais. Nas bicicletas de ciclismo de estrada são um pouco mais difíceis, porque a bicicleta ela é mais compacta. Ou você pode alargar, aumentar a traseira, né? Ou você vai ter que afinar os chainstays. Para fazer isso, eles preferiram, para manter a traseira curta e arisca, no qual você tem mais responsividade da bicicleta, eles criaram como se fosse um trechinho do seat stay ali, que é um pedaço de carbono maciço, em vez de ser oco, como o resto do quadro. Mas esse pedaço mais fino, ele permite com que ele consiga abrir um pouco o seat stay, sem que a coroa pegue no seat stay e aumentando um pouco o espaço do pneu. Então foi uma inovação bem interessante. De acordo com eles, manteve a resistência do quadro e conseguiu abrir esse espaço para pneus tão grandes, porque, cara, 47 mm é realmente muito grande. Você pegar um pneu de speed normal hoje em dia tem 25. Então ele é o dobro, né? Um pouquinho menos que o dobro. Então é realmente um pneu bem largo e ela tem toda a preparação para botar paralama, as bolsas burra-burra para quem quer fazer bikepacking, etc. E com o paralama ele cabe um pneu até 42 mm com as rodas 700. Então realmente a bicicleta ficou com uma capacidade de aguentar pneus bem largos e isso também ajuda muito na estabilidade.
possivelmente os pneus são as coisas que mais ajudam na estabilidade da bicicleta, até mais do que a geometria. Ela vem com o SWAT interno, que é aquele sistema que nasceu com a Stump Jumper e com a Camber, aí depois foi para as outras bicicletas deles. Teve uma época que eu acho que, se não me engano, a Epic teve, posso estar confundindo, não, acho que a Epic nunca teve, não sei. Mas eles trouxeram agora para essa bike gravel. O SWAT interno é bem legal, é uma porta que tem ali debaixo do suporte de garrafinha, no qual você pode botar coisas, ferramentas, acessórios, enfim. Então eles trouxeram isso para a Diverge. Só que lembrando que esse Diverge interno ele só tem nos modelos Comp para cima, porque querendo ou não, você tem que ter uma trama de carbono especial, porque é um buraco no quadro, então você tem que manter a rigidez da bicicleta, e não é qualquer carbono que suporta isso, então é só dos modelos Comp para cima que usam o carbono 9R, e o S-Works, se eu não me engano, usa o carbono 11R. Não sei que o Comp, o Expert, enfim, usa o 9R. O quadro ficou abaixo dos 1000 gramas, ou seja, abaixo de 1 kg, se eu não me engano isso no modelo S-Works, e apesar de toda essa robustez que eles colocaram. Então essas são as principais diferenças, as principais novidades aí da nova Diverge. A bicicleta ficou bem bonita e ela tem modelos a partir de 9.999 com a versão de alumínio. Então a notícia nova Diverge nasceu, está apresentada para o mundo e espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui suas opiniões sobre a bicicleta, o que vocês acharam. Like no vídeo, inscreve no canal e a gente fala mais depois. Valeu, galera. Abraço pra vocês. Tchau.